Olá, amigos da Loja do Concurseiro. Mais uma vez eu, João Paulino, tenho a honra de estar aqui, mais esta parceria para que possamos analisar os tópicos dentro das noções de direito constitucional. E hoje trabalharemos um tópico bem interessante, que é o artigo 5º da Constituição. Estamos dentro do título 2, dos direitos e garantias fundamentais, no capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Isso aqui é um tópico bem interessante. O artigo 5º, ele é de uma forma recorrente cobrado em provas, muito cobrado em provas, e é uma parte da Constituição bem interessante, justamente por tratar de regras sociais, de normas de conduta social. Então, além de ser bem legal de estudar o artigo 5º, ele costuma cair bastante em prova. Todas as provas, né, em que os editais pedem direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º, sempre cai uma, duas questões de artigo 5º. E são questões fáceis, são questões assim que vocês precisam dominar, porque tipo assim, é ponto ganho na prova. Eu tenho outras coisas dentro do direito constitucional que são mais difíceis, são mais complicadas, mas o artigo 5º não. O artigo 5º você fazendo uma boa lida, tendo uma boa lida dele, fazendo uma boa análise, tendo algumas informações específicas, e eu vou trazer para vocês essas informações durante essa análise do artigo 5º, vocês conseguem captar ele, vocês conseguem entender a essência do que o artigo 5º quer trazer. Então, a partir de agora, estou com vocês na análise do artigo 5º da Constituição aqui na Loja do Concurseiro. E aí o título 2 da Constituição vem trazendo os direitos e as garantias fundamentais. É importante a gente lembrar de onde vêm, né, os direitos e deveres individuais e coletivos. A gente sabe que a Constituição Federal, ela tem basicamente duas funções. Ela tem tanto uma função de organizar o Estado, de criar o Estado, organização do Estado ou criação do Estado. Mas além dessa função de organização e de criação do Estado, se no primeiro momento a Constituição dá o poder do Estado, né, ela monta o Estado e dá o poder do Estado, num segundo momento a Constituição precisa limitar esse poder do Estado através dos direitos e das garantias fundamentais. Então reparem só, num primeiro momento, né, a primeira função de uma Constituição é a organização e a criação do Estado, é dar o poder do Estado. Mas num segundo momento, a Constituição tem o papel de quê? De estabelecer direitos e garantias fundamentais no intuito de limitar a ação do Estado, ou seja, através dos direitos e das garantias fundamentais, a Constituição limita a ação estatal. Ela coloca um limite, um freio na ação do Estado frente aos direitos dos indivíduos, da coletividade, da sociedade. Então, o Estado pode ir até onde ele não vá agredir, ele não venha a ofender os direitos primordiais dos indivíduos. E isso são os direitos e as garantias fundamentais. São normas de uma Constituição, são valores de uma Constituição que tem por objetivo não só limitar a ação do Estado, mas principalmente estabelecer as prerrogativas, né, dos indivíduos e da sociedade, né, os direitos fundamentais. E aí, dentro desta análise, dentro destes direitos e garantias fundamentais, né, que são criados pela Constituição para assegurar a dignidade humana, nós temos o capítulo 1 tratando dos direitos
e dos deveres individuais e coletivos. Tomem cuidado, inclusive, porque muita gente comete o equívoco de, quando ouve falar em artigo 5º, ou melhor, quando ouve falar em direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias fundamentais, vem logo na cabeça da pessoa o artigo 5º. O que são direitos e garantias fundamentais? Não é só o artigo 5º da Constituição. E está errado. O artigo 5º, na verdade, é o capítulo 1, né, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ele é o capítulo 1. Ou seja, os direitos e garantias fundamentais têm 5 capítulos. O capítulo 1, que trata dos direitos e dos deveres individuais e coletivos. O capítulo 2, tratando dos direitos sociais. O capítulo 3, falando dos direitos de nacionalidade. O capítulo 4, trabalhando os direitos políticos. E o capítulo 5, os partidos políticos. Então, os direitos e garantias fundamentais vão até o artigo 17 da Constituição. Não é só o artigo 5º. O artigo 5º é o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, é muito importante que não se confunda artigo 5º com direitos e garantias fundamentais, ok? Então, dentro dos direitos e garantias fundamentais, vem o capítulo 1, trabalhando os direitos e deveres individuais e coletivos. Bom, os direitos são estabelecidos pela Constituição, não de uma forma taxativa, não de uma forma exaustiva, né, mas de uma forma exemplificativa. Então, o próprio artigo 5º, ele fala do direito à vida, fala do direito à liberdade, do direito à propriedade, do direito à segurança individual. Então, a Constituição vem elencando quais são esses direitos, tanto a nível individual, como também a nível coletivo. Então, os direitos são estabelecidos pela Constituição, não de uma forma exaustiva. A gente vai ver lá no finalzinho do artigo 5º, inclusive, o parágrafo 2º do artigo 5º, onde ele fala assim, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios por ela adotados, dos tratados internacionais, ok? Então, a Constituição elenca os direitos fundamentais, o artigo 5º elenca os direitos individuais e coletivos, mas não de uma forma exaustiva, e sim de uma forma exemplificativa. Agora, ela já não faz o mesmo em relação aos deveres. Ela já não faz o mesmo em relação aos deveres. Essa análise do dever parte de um pressuposto subjetivo, parte de uma análise subjetiva. Como assim? Cada um de nós temos ao nosso redor uma esfera de direitos. Cada pessoa tem a sua esfera individual de direitos. Todo indivíduo dentro da sociedade, ele tem essa dignidade, ele tem essa esfera de direitos que o circunda. E aqui por esse desenho, aqui nesse simples desenho, a gente consegue visualizar até onde vai o direito de cada um. Que às vezes a gente tem esse dilema dentro da sociedade, a gente tem esse problema, né? Até onde vai o meu direito? Até onde começa? Até onde vai meu direito? Onde começa o direito do outro? Ou seja, se cada um tem a sua esfera de direitos, eu posso dizer então que a minha esfera de direitos, ela vai até onde começa a esfera de direitos do outro. Ou seja, é nesse limiar aqui, é nesse limite aqui que surge o dever. O que é o dever?
O dever, dentro de um contexto social, dentro de um contexto jurídico, normativo, o que é o dever? O dever é eu fazer com que a minha esfera de direitos não invada a esfera de direitos do outro. O meu dever é fazer com que o meu direito não invada o direito do outro. Ou seja, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Ou seja, a gente pode resumir o dever dentro da Constituição e como papel social, a gente pode resumir o dever como sendo o quê? A obrigação que eu tenho de fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. E não fazer para o outro o que eu não gostaria que ele me fizesse. Isso aí na filosofia e na religião é chamada de regra de ouro. Olhem só, ela é tão importante que ela é chamada de regra de ouro. E na verdade, ela é um dos maiores mandamentos da humanidade, né? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Não fazer para o outro o que eu não gostaria que ele me fizesse. Isso aí tem até, além do cunho filosófico desde a antiguidade, tem também o cunho religioso. Jesus, por exemplo, quando foi perguntado qual o maior mandamento, ele respondeu: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior mandamento é uma decorrência do primeiro. Ou seja, amar ao próximo como a si mesmo. Dentro desse amar ao próximo como a si mesmo, Jesus já estabelece que a medida do meu amor, a medida do meu cuidado com o próximo é o meu amor próprio, é o cuidado comigo mesmo. Ou seja, eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Olhem só que coisa, interessante. Ou seja, eu tenho que partir de uma análise minha. O que eu gosto é o que eu tenho que fazer para o outro. O que eu não gosto é o que eu não vou fazer para o outro. Lógico que estamos aí tratando de valores subjetivos, mas ninguém gosta de ser maltratado. É por isso que a regra de ouro ela é bem aplicada em qualquer contexto social. Porque ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser violentado, ninguém gosta de ter seus direitos violentados. Então, eu preciso fazer para o outro da mesma forma que eu gostaria que o outro me fizesse. E olhem só, a partir do momento em que eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse e não faço aquilo que eu não gostaria que ele me fizesse, eu me coloco no quê? Eu me coloco num plano de igualdade em relação ao próximo. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou dizendo que eu não sou melhor que o outro e que o outro não é melhor do que eu. Ou seja, neste plano de igualdade social, eu estou me inserindo e inserindo o outro a partir dessa ideia. Tanto que isso é verdade que o caput do artigo 5º, o que é o caput? É a cabeça do artigo, é o comando inicial do artigo. O caput do artigo 5º vem trazendo o princípio da isonomia, ou o princípio da igualdade, onde ele fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, olha só, esta igualdade trazida no caput do artigo 5º, ao afirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, justamente essa igualdade. Lembrando ainda, gente, que esta igualdade trazida pelo caput do artigo 5º, a Constituição se refere a uma igualdade formal, ou seja, a lei tem que tratar a todos da mesma forma.
A lei tem que tratar a todos da mesma forma. Perante a lei, todos são iguais. Esta igualdade é bem caracterizada como uma igualdade formal. Aqui, o artigo 5º não está se referindo a uma igualdade material. Não. A igualdade material, muitos juristas entendem que a igualdade material hoje no Brasil ainda é uma utopia. Ela ainda é uma utopia. A igualdade material prega que tudo que existe numa sociedade pertence a todos. Tudo aquilo que uma sociedade produz pertence a todos. Então, tudo é de todos e nada é de ninguém. Todo mundo tem direito a aquele necessário ali, de uma forma igualitária. Então, a igualdade material, ela ainda é uma utopia. O que é uma utopia? É algo impossível? Não. Uma utopia é algo que ainda não é possível. É diferente algo que não é possível de algo que é impossível. Então, muitos cientistas sociais, inclusive, já percebem que esta igualdade material é o lugar, é o momento em que iremos encontrar uma relativa paz social. A partir do momento em que a gente aprender a dividir tudo que a gente tem com quem não tem, para que todos vivam no mesmo padrão de dignidade e de bem-estar, aí a gente vai acabar com pobreza, com violência, com desgraça, com miséria. Muitos cientistas sociais, eles entendem isso, de que essa igualdade material, ela vai ser um momento onde a gente vai ter uma paz social. Agora, não é para agora. Hoje a Constituição ela não prevê a igualdade material, ela prevê a igualdade formal, ou seja, perante a lei todos são iguais. A lei tem que dar um tratamento igualitário a todos. Perfeito? Esta é a regra. Porém, a lei vai tratar de forma igual aqueles que se tratam de forma igual. Se eu tenho numa sociedade elementos sociais que tratam outros elementos sociais de uma forma igualitária, eu tenho aqui uma igualdade. Agora, a partir do momento em que a própria sociedade cria desigualdades, os próprios indivíduos se tratam de forma desigual, a lei não pode continuar tratando eles de uma forma exatamente igual. Por quê? Se está havendo uma desigualdade na sociedade, o Estado está vendo e não trata isso de uma forma específica, com o tempo esta desigualdade vai se acentuar. E aí este aqui que está sendo destratado ou desfavorecido, vai chegar um momento em que ele vai perder a sua dignidade. E a dignidade, a gente já analisou aqui, que é uma característica inerente a todo ser humano. Todo ser humano tem o direito à dignidade. Todo ser humano tem o direito de ser tratado como gente e não como bicho. De ser tratado como um ser consciente e racional dentro de sua postura na sociedade. Então, quando a própria sociedade cria essas desigualdades, o Estado tem que agir de uma forma também desigual, ou seja, tratando de forma discriminatória esta situação, no intuito de quê? No intuito de diminuir esta desigualdade, no intuito de reduzir esta desigualdade. E aí nós temos o quê? A quebra da igualdade formal para que se chegue a uma igualdade material. Só que no direito constitucional é chamado de discriminação positiva ou discriminação
finalidade. Então, o que é uma discriminação positiva ou discriminação finalidade? É quando a própria lei, o próprio Estado quebra a igualdade formal no intuito de chegar a uma igualdade material. Para quê? Para equiparar uma situação desigual que ocorre dentro da sociedade, ok? Então, muito cuidado aqui, gente. Muito cuidado aqui, porque isso aqui é muito abordado em provas de concurso. A regra é o princípio da isonomia. A regra é a igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Esta é a regra. Porém, havendo uma desigualdade na sociedade, o próprio Estado vai tratar de forma desigual no intuito de quê? De diminuir aquela desigualdade. Então, para combater uma discriminação, o Estado cria uma discriminação. Só que, se a sociedade criou uma discriminação negativa, o Estado vai criar uma discriminação positiva. Uma discriminação que tem por objetivo retornar esse status de igualdade entre as pessoas. Então, a regra é a igualdade formal. Excepcionalmente, pode ser quebrada a igualdade formal para se chegar a uma igualdade material. Isso é a discriminação positiva ou discriminação finalidade. Tudo bem? Então, tenham muito cuidado. Outro detalhe bem interessante aqui no caput do artigo 5º, muito cobrado em prova, é essa questão aqui de brasileiros e estrangeiros residentes. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. Brasileiro ou é nato ou é naturalizado. Mas é tudo brasileiro. Não interessa se é nato ou naturalizado. A própria Constituição proíbe, no parágrafo 2º do artigo 12, lá no capítulo da nacionalidade, a própria Constituição proíbe o tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. Tudo é brasileiro. Estrangeiro ou é residente ou é não residente. O estrangeiro residente é aquele que tem o visto permanente para estar no país. Um estrangeiro que vem para cá, por exemplo, casa com uma brasileira e fica aqui. Ele é estrangeiro residente. Já o estrangeiro não residente é o turista ou a pessoa que está em trânsito pelo país. E aí o caput do artigo 5º fala em brasileiros e estrangeiros residentes. Olha só, ele não fala aqui no estrangeiro não residente. E aí muitas questões de prova pegam justamente esse detalhe, dizendo que o estrangeiro não residente não tem direitos fundamentais, porque o mesmo não está previsto na Constituição. Não está previsto pela Constituição. Isso, na verdade, é um grande erro. Por quê? O estrangeiro não residente, ele está sim protegido pela Constituição. Só não está protegido de uma forma explícita, de uma forma expressa. Tanto que o caput do artigo 5º fala aqui, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja,
sem tratamento, né, distinto. Ou seja, todos aqueles que estiverem no Brasil terão seus direitos fundamentais assegurados, seja brasileiro, estrangeiro, residente, não residente, legal, ilegal, tanto faz. Tanto faz. Então, o estrangeiro não residente está sim protegido pela Constituição. Só não está protegido de uma forma explícita. Só não está protegido de uma forma expressa. Ele está protegido de uma forma tácita, de uma forma implícita. Mas, no momento que o artigo 5º fala, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ele está assegurando ao estrangeiro não residente todos os seus direitos fundamentais. O turista, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem direito à vida, ele tem direito à liberdade, ele tem direito de propriedade. Perfeito? Então, não só estrangeiros residentes, mas o estrangeiro não residente também está protegido pela Constituição. Não de uma forma expressa, mas sim de uma forma tácita. Tudo bem? E aí, em essência, o artigo 5º, ele trata desses direitos aqui. Vida, liberdade, a igualdade, né? Ela não é bem um direito do artigo 5º, ela é mais um princípio. É porque a igualdade ela é um valor que se espalha sobre o artigo 5º. Então, tanto que ele começa o artigo 5º falando desta igualdade, tratando do princípio da isonomia. Então, a igualdade ela é um direito, é fundamental, mas no artigo 5º ela não soa como um direito, ela soa como um princípio, apesar de que ele está previsto aqui, a igualdade está prevista aqui no caput do artigo 5º. Mas, em essência, o artigo 5º trata de vida, liberdade, propriedade e segurança. Vida, liberdade, propriedade e segurança. Esta é a essência do artigo 5º. Os 78 incisos do artigo 5º giram em torno desses 4 direitos essenciais: vida, liberdade, segurança e propriedade. Como nós vamos analisar cada um deles. Só um outro detalhe, antes da gente começar. É sempre bom lembrarmos que quando estamos tratando de direitos fundamentais, não existem direitos fundamentais absolutos. Ok? Não existem direitos fundamentais absolutos. Não existem direitos fundamentais ilimitados. Ou seja, qualquer direito fundamental pode ser relativizado, tendo em vista o quê? O bem-estar da maioria. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O bem-estar da maioria é mais importante que o bem-estar individual. Então, não há direito fundamental absoluto, não há direito fundamental ilimitado. Qualquer direito fundamental pode ser relativizado, tendo em vista esse bem-estar da maioria, essa satisfação da maioria da sociedade. E aí, o artigo 5º vem tratando do seguinte: no inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, o inciso 1, ele vem trazendo, na verdade, o que? Uma decorrência do princípio da isonomia, aplicado mais aqui à questão logo do gênero, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Um detalhe interessante aqui é que o artigo 5º fala em obrigações e não em deveres.